Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição. Estou aqui para apresentar mais uma vez uma aula e lembrar que está chegando na reta final, infelizmente, né? Para a aula de hoje a gente recebe a Renata Monteiro, ela que é farmacêutica, que está com a gente desde antes do início do curso, que é uma das grandes responsáveis também por esse curso existir e sempre estiveram no nosso apoio. Então agradeço muito a Renata, sempre faço questão de fazer essa reverência. E a Renata vem trazer um pouquinho sobre outros usos da cannabis, né? Então ela vai falar sobre o uso industrial, sobre outras formas de apresentação, sobre o uso na cosmética, isso, inclusive sobre o uso culinário. Então é um prazer ter a Renata aqui com a gente. Espero que vocês gostem. Esse conteúdo vem complementar as últimas aulas. Aí lembrando que a gente tem mais 2 aulas para frente, que é a aula sobre o mercado, né, que fala da questão da cannabis como um negócio. E aí para essa aula a gente vai trazer o pessoal da Kaya Mind, eles que tem todos os números ali, que soltam um anuário todos os anos falando das quantidades, do crescimento, do mercado, de quanto movimenta. Então a Magê e o Thiago vêm nessa última aula e depois venho eu na última aula falar sobre os movimentos sociais. A gente encerra e aí lembrando que a partir dessa última aula de encerramento a gente tem 30 dias para complementar as atividades aí e depois mais 30 dias para emissão de certificado. A gente está pensando numa forma de divulgar, levando em consideração a Lei de Proteção dos Dados, a LGPD, para que vocês tenham um controle dos alunos que ainda têm a possibilidade, né, dos alunos que estão participando, enfim, mas a gente ainda não conseguiu amarrar a forma de fazer isso, então é importante aquilo que eu falo desde o começo, print, enviar o e-mail lá, se você tem dúvida, faz de novo a atividade, porque é melhor a redundância do que ficar sem, né, e às vezes perder o certificado por causa de uma aula. E é isso, a gente tá chegando na reta final, ajuda a gente, segue o canal, curte, comenta, compartilha em outras redes, porque é muito importante pra gente quebrar essa barreira aí da desinformação, quebrar essa barreira do preconceito, chegar em mais pessoas, principalmente em torno dos pacientes, das famílias e dos profissionais de saúde. A gente se vê em breve. Obrigado, até a próxima! Olá, um prazer enorme estar em mais uma edição aqui deste curso da Unifesp, iniciado pelo saudoso Padre Ticão. Queria agradecer a Gabi, a Cris, que vem mantendo, né, esse curso aí por todos esses semestres, trazendo informação de qualidade para vocês, né, não só poderem quebrar todo o tabu que vocês têm a respeito dessa planta, mas trazendo também conhecimento aí de grande qualidade para vocês poderem aperfeiçoar, né, o conhecimento de vocês a respeito do uso dessa planta, tanto no contexto do uso terapêutico, mas também dentro de um uso espiritual, de um uso industrial e das várias utilizações que essa planta pode estar trazendo. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renata Monteiro, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, em cannabis medicinal, em gestão e indústria farmacêutica, em farmácia clínica aplicada à prescrição magistral e também especialização em ciências psicodélicas.
Tenho, né, a empresa de cursos, assessoria, consultoria e mentoria para médicos, associações e também para profissionais de saúde no geral, né? Então, onde eu elaboro, eu sou também, né, perita judicial, então eu elaboro laudos técnicos para aqueles que querem estar dando entrada nos seus pedidos de habeas corpus para poder estar cultivando e produzindo o seu medicamento legalmente, e também para aqueles que acabam tendo problemas na justiça por conta de apreensão, né, por cultivo. Então eu elaboro esses laudos técnicos, além de cursos e mentoria para médicos e profissionais da saúde que querem estar iniciando a terapia canábica, e também para aqueles que já praticam a terapia canábica e querem se aperfeiçoar aí no seu tratamento. E também tenho a clínica farmacêutica, onde eu atendo pacientes, consegui autorização para estar trabalhando com os pacientes na terapia canábica, então aqueles que precisam estar, inclusive, ajustando a sua dose, fazendo desmame de medicamentos, então podem também estar me procurando. Muitos falam, para mim a terapia não funciona. Não é que não funciona, tudo é uma questão de ajuste da dose. Se a gente consegue fazer bem esse ajuste da dose, a gente consegue ter aí uma boa resposta terapêutica. Sou também membro da diretoria do Instituto Jurema, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa das Terapias Ancestrais, onde nós estudamos não só a cannabis, mas também os psicodélicos, dentro de um contexto de uso terapêutico e espiritual, fazendo o elo entre ciência e espiritualidade. Então, levando um pouquinho de ciência para quem é ligado à espiritualidade, também levando um pouquinho de espiritualidade para quem é ligado à ciência. Temos a honra de ter como patrono no Instituto Jurema o professor Dr. Elisaldo Carlini, o grande pai da cannabis aqui no Brasil. Então, aqueles que não conhecem os seus trabalhos, muito importante estar conhecendo um pouquinho do seu trabalho. Foi graças também ao professor Carlini que nós conseguimos essa parceria do curso do Padre Ticão com a Unifesp, né? Então, somos gratas a ele por poder estar dando aqui este curso hoje, com certificação aí da Unifesp. E temos a honra de ter o professor Carlini, então, como nosso patrono do Instituto Jurema. Vocês vão ver que a pronúncia que eu adoto é cannabis e não cannabis, né? Eu já estudo o termo da cannabis já desde 2001, então dentro de um contexto do uso terapêutico e do contexto do uso espiritual. E em 2012 eu fui para o primeiro evento que aconteceu aqui em São Paulo. Então aconteceu no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, onde teve aí o primeiro evento falando a respeito da cannabis dentro de um uso terapêutico. Até então era falado, mas dentro do contexto drogas, não do contexto do uso terapêutico. E ali em 2012, então, a cannabis, então, ela é apresentada já dentro de um contexto de uso terapêutico. Eu começo a estudar ela no uso terapêutico a partir de 98, quando eu aprendo nas aulas de farmacobotânica, de farmacognosia, que é uma planta e que, assim como qualquer outra planta, tem todas as suas propriedades terapêuticas. Mas em 2012 eu vejo que essa terapia canábica, que parecia algo tão distante, né, a terapia canabinoide, eu vi que em 2012 que isso já era uma realidade em outros países, que já estava acontecendo e que já estava amplamente acontecendo, então, em outros países, a terapia canabinoide, né? Então já estava sendo amplamente utilizada pelos profissionais da saúde, não só por profissionais da saúde, mas também pela população. E até porque em outros países são suplementos alimentares, né, de venda livre, a grande maioria dos produtos ali distribuídos. E foi ali nesse mesmo evento onde eu conheço a cannabis, ouço, né, a primeira vez a pronúncia como cannabis e não como cannabis. Na época eu olhei e falei, nossa, mas eu acho que, né, acho que ele não entende muito bem, né, do assunto, eu já estudava há um tempo, né. E aí, né, o doutor foi quem me apresentou com essa pronúncia, né, ali dentro da palestra dele foi o professor Dr. Zuardi, um grande estudioso da cannabis da USP de Ribeirão Preto, com várias publicações sobre o tema, e mesmo assim eu ainda fiquei, né, meio naquela insegurança, mas em 2013, quando eu começo a ter um contato maior com o professor Carlini,
E ele também adotava a pronúncia de cannabis, né? Eu até questionei com ele, é cannabis, é cannabis. Ele me deu, né, uma literatura para eu ler. Ambas as pronúncias podem ser utilizadas, mas é como cannabis que está registrado na Academia Brasileira de Letras. Essa é a pronúncia adotada por esses grandes professores, grandes mestres, pioneiros, né, que já estudam o tema desde 1960, inclusive em 1980, o professor Carlini estava publicando o primeiro estudo a respeito do uso do canabidiol no controle das crises de epilepsia. Isso já tem 44 anos, ele estava comprovando isso, e hoje, né, ainda tem gente que duvida. Então, essa é a pronúncia que eu adoto, né? Então, aqui um pouquinho da minha trajetória. Como eu falei para vocês, meu primeiro contato, que eu inicio os estudos foi ainda na faculdade, nas aulas de farmacobotânica, depois de farmacognosia, ambas com o professor Dirceu, que também foi ex-presidente da Anvisa, que eu encontro ele futuramente. Em 2013 foi quando eu começo a atender os primeiros pacientes, onde eles, como eles já sabiam que eu estudava a respeito do tema e que eu tinha o conhecimento não da terapia, não só da terapia canabinoide, mas também sobre o manejo no cultivo e na extração. Então, eles começam a vir me procurar para estar tendo acesso ao produto. No início, não tínhamos os produtos aqui, né, no Brasil, então era, né, a gente tentou, inclusive, a importação para o Pedrinho, né, como se tratava de uma criança, nós tínhamos certa insegurança em utilizar certos produtos aqui do Brasil, então a gente tentou a importação dele, até que um belo dia ele teve alta no hospital, ele tinha um tumor já generalizado, e ele teve alta para ele poder ir para casa, para poder fazer sua passagem entre os familiares. E ali naquele momento, junto com os familiares, nós resolvemos iniciar a terapia com ele, né, mesmo que não fosse com o produto, com toda a rastreabilidade, com toda a segurança, né, necessária para um tratamento, principalmente se tratando de uma criança. E os resultados foram fantásticos, então, né, não deu para combater ali a doença, porque ela já estava muito avançada, mas essa criança passa a ter qualidade de vida, passa a se alimentar, passa a não ter dor, passa a ter alegria no rosto. Então, assim, foi a resposta que eu tive ali com aquele primeiro paciente, mesmo à distância, porque ele já estava no Nordeste de volta, né? Quando ele fez ali o tratamento, isso daqui era a fotinho dele do último dia, ele se despedindo ali da casa onde ele estava sendo acolhido em São Paulo para o tratamento do câncer. E aí, então, depois disso, eu não consegui mais parar, né? Então, vendo toda essa resposta, e aí, então, eu comecei a atender e acompanhar todos os pacientes, até que em 2014, os profissionais da saúde começam a também vir me procurar, né? Para poder entender como, então, que eles podem estar auxiliando esses pacientes, porque os pacientes, de repente, não estavam bem, de repente, chegavam bem no consultório. Então, aí eles começam, então, a acompanhar. Eu começo, então, a auxiliar esses médicos e profissionais da saúde, então, na conduta, né, da terapia canabinoide para o ajuste da dose, que esse é o grande segredo da terapia canabinoide. Em 2014, então, eu começo a fazer as oficinas de extração e de cultivo para poder ensinar os pacientes a produzirem seus próprios medicamentos dentro de padrões de qualidade e segurança, com toda a rastreabilidade, para que a cada lote tenha sempre ali o mesmo produto final. Essa daqui é uma foto na UFRJ, onde nós fizemos a primeira oficina regulamentada, né? Então, para poder ver quais eram os melhores métodos de extração a serem executados. E aqui as oficinas, né, com algumas mães, essas mães aqui praticamente todas já têm habeas corpus hoje, né, para estar podendo fazer para o seu paciente. Mas aí foi onde tudo começou, ali em 2015, a gente já ensinando aí as primeiras mães a produzirem seu medicamento. Minha caminhada cruza com o Padre Ticão, ali em 2018, 2019, onde eu começo a dar aulas dentro do porão da igreja. Aquilo foi fantástico, né? De repente você vê um padre falando sobre maconha dentro da igreja, né? E para aqueles que não gostam do nome maconha, esse nome esteve presente na Farmacopeia Brasileira, primeira edição, até 1929. Então é o nome popular da planta conhecida como cannabis sativa L.
né? Aqui, então, 2018, né, após ter essas aulas no porão, o Padre Ticão fala, poxa, então agora vamos montar um curso, né? Então, nós montamos aí um curso que iniciou também no porão da igreja e hoje já estamos aqui, né, com várias turmas. Essa daqui, então, foi a primeira turma presencial aí que nós formamos aí neste curso, né? Então, aqui uma homenagem a todos e mantemos, né, esse curso graças aí a Gabi e a Cris e a Eliana, então, que vem mantendo aí, fazendo com que a gente consiga dar continuidade, trazendo informação de qualidade aí para um maior número de pessoas. 2023 aí a gente teve, né, essa homenagem aí pela vereadora, né, Paola Miguel, a respeito aí deste curso, né, e o Padre Ticão não parou só com isso, né, então ele inicia também uma missa, né, então ele faz a missa da erva santa, né, trazendo também essa questão do uso não só terapêutico, mas também do uso religioso, do uso sagrado dessa planta que vem sendo utilizada há milhares de anos aí pelos nossos ancestrais. Quando o Padre Chicão fez a passagem, né, fomos buscar, junto com a ajuda aí da Gabi, do Fernando, fomos falar com o Frei Vilmar em Ubatuba, fizemos também uma missa em Ubatuba, aí falando não só do uso terapêutico, mas também do uso sagrado. Aqueles que tiverem depoimentos, né, falando a respeito das suas curas através do uso sagrado, religioso dessa planta, e puderem estar trazendo os depoimentos para o Instituto Jurema, são super bem-vindos, né? E vamos entrar então no tema da nossa aula, né? Então, fui chamada aqui hoje para estar falando sobre cannabis sativa L na cosmética, culinária e outras aplicações industriais. Então, é uma planta já utilizada pelos nossos ancestrais há milhares de anos, né? Então, ela, inclusive, deveria ser um fitoterápico de uso tradicional, né? Por quê? Porque não tem registros de morte ou efeito colateral grave nos últimos 30 anos. Então, é assim que ela deveria ser registrada, já que vem sendo utilizado pelos nossos ancestrais há milhares de anos. Então, sendo uma das primeiras plantas a serem cultivadas e domesticadas pelo homem, não só no contexto do uso terapêutico, mas também no contexto do uso espiritual, no contexto da alimentação, no contexto da fibra. Então, nós vamos vendo que é uma planta que pode ser amplamente utilizada e para diversas utilidades, né? Então, não é só para fazer ali o remédio, né, e poder trazer a homeostase para o nosso sistema endocannabinoide, que vocês já devem ter visto aí nas aulas de vocês. Então, é uma planta que foi ali originária no Himalaia, né, algumas pesquisas indicam ali que ela surgiu no norte da China, ali meio pela região do Tibete, e foi se espalhando, né, amplamente aí pelo continente inteiro desde antes de Cristo, né? Então, se tem, né, uma das primeiras, ela vem, o primeiro contato que o homem tem com essa planta vem desde da era do gelo, e ela foi evoluindo junto com o homem, né? Então, nós temos uma única espécie que é a cannabis sativa L, mas temos as subespécies, que são as inúmeras variedades, né, como cannabis sativa sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa afeganistã, cannabis sativa brasiliense, cannabis sativa ruderalis, né? Então existem inúmeras variedades. Cada uma com estruturas diferentes, tanto estruturas físicas como estruturas químicas, né? E o que traz características diferentes para cada uma delas. Por exemplo, a ruderalis, conhecida também como hemp ou cânhamo, ela é bastante utilizada pela sua fibra. Hoje em dia, a indústria farmacêutica vem utilizando ela, como a gente vai ver, para a produção também de cosméticos, para a produção de remédio, para poder atender a regulamentação de até 0,3% do delta-9 THC. Então, eles têm utilizado dessa variedade de cannabis. Hoje, a grande maioria das plantas são híbridas, que são cruzas entre essas plantas, mas então são dessas variedades ruderalis, conhecidas como cânhamo, que vem sendo bastante utilizado na prática, então, industrial, na produção, né, de tecido. E nós vamos, então, falar um pouquinho aqui sobre as suas utilidades. E elas também são cultivadas de formas diferentes, né? Então, quando eu estou
cultivando as plantas mais índicas, mais sativas, elas são cultivadas assim mais distantes uma das outras, porque eu quero que as ramificações delas cresçam, né? Já quando eu estou cultivando o cânhamo, que é essa outra variedade da cannabis, elas são cultivadas uma do ladinho da outra ali, porque é a fibra que eu busco, né? Então é para elas crescerem e eu poder estar utilizando essas fibras, principalmente as fibras longas, que são as fibras de maior qualidade, para a produção de tecido, para a produção de concreto, para a produção de corda, para a produção de papel, para inúmeras produções que essa fibra pode estar trazendo, porque é uma fibra ultra resistente, né? Então a gente vai vendo assim várias utilidades dela, né? Que é feita principalmente com a cannabis sativa ruderalis, né? Que é essa variedade que é a mais utilizada, conhecida aí como cânhamo. Então, nós temos as variedades, né, conhecida como marihuana, né, a cannabis ali, mas na verdade tudo é maconha, então a gente tem que ver, né, que nem o professor Siddhartha, né, fala, comparando a cannabis com cachorro. Então, nós temos o poodle e nós temos o Rottweiler, são cachorros totalmente diferentes, mas ambos são cachorros, né, então, mesma coisa, tudo é cannabis, tudo é maconha, mas temos variedades diferentes de cannabis. Então nós temos as conhecidas ali, né, como marihuana, né, como cannabis, como maconha, que são aquelas ricas em canabinoides, né, então os canabinoides que estão presentes dentro dos tricomas, que são as glândulas que ficam acopladas na camada cuticular da planta, que é ali onde tem todo o princípio ativo da planta, elas são ricas nessas plantas utilizadas, né, para a produção de remédio. Já o cânhamo, né, essa variedade, ela então é pobre em tricomas, então ela é pobre em terpenos, em flavonoides, em canabinoides, por isso que ela é mais utilizada para a sua fibra e não para a produção de remédio, né? O caule, então, dessas plantas, ela é constituída por cerca de 15 a 20% de fibra, né? 40 a 45% da fibra interna limpa, 20 a 25% da fibra intermediária e 15 a 20% da poeira, né, e fibra fina. Então, cada parte ali da planta tem uma utilização, né? Mesmo ali do caule, você tem uma utilização diferente, né? E elas são separadas, essas fases, a partir de um processo que é chamado de corticação, né? Que é uma etapa ali do processo de beneficiamento para a produção, então, ali, né, do fio. E ele passa por vários processos, né? Então tem a fibra, né, mais suja, depois ela vai passando por um processo de refinamento até ela ficar ali mais cotonizada, que é a forma que se utiliza para a produção do tecido, para a produção, né, ali da corda ou daquela utilidade que ela for feita. A gente vai vendo, né, que o cânhamo mesmo, ele foi cultivado aqui no Brasil, depois ele sofre ali a entrada do algodão, né, então passa-se a produzir muito mais algodão do que cânhamo, né, sempre os grandes interesses da indústria farmacêutica, já que quando a gente vai produzir cânhamo, né, para cada 1 quilo, eu preciso de cerca de 2.900 litros de água, enquanto eu preciso de 10.000 litros de água para o algodão, né? A produção, né, o ciclo de produção do cânhamo vai de 70 a 120 dias, né? Já o do algodão vai de 130 a 220 dias. O cânhamo, ele é 3 vezes mais resistência à tração, né, do que o algodão. Ele também tem propriedades, né, ele tem propriedades pesticidas, herbicidas, né, fertilizantes, né, então ele não precisa, né, dessas propriedades para estar sendo produzido. Já o algodão, ele precisa de 28 litros de agrotóxico para poder, né, combater ali as pragas. Então o cânhamo acaba sendo muito mais resistente, né, às pragas, né, não necessita de fertilizantes. Se você tiver um solo bom, um solo produtivo, você só precisa aguar, né, o grande segredo está no solo, né.
E além dele devolver 60 a 70% de nutrientes de volta para o solo, e a monocultura do algodão já não faz isso, né? Então a gente vai vendo aí que o cânhamo tem uma grande vantagem aí em relação ao algodão, sem contar que ele tem ação, né, bactericida, ele é mais resistente, né, tem maior durabilidade, tem ação antimofo, ele é mais resistente à tração, ele é resistente ao raio ultravioleta, tem maior rendimento do que o linho, do que o algodão, não necessita do agrotóxico, como nós falamos, né? Então ela acaba tendo aí uma grande utilidade, né, o cânhamo. E o cânhamo também é utilizado, né, dentro ali da espiritualidade, que ali, né, os camponeses, né, principalmente da aldeia de Salage, né, então eles viam assim o cânhamo também como uma planta de proteção. Então eles colocavam também ali espantalhos, né, vestidos com cânhamo para poder afastar ali as pragas ali de toda a plantação. Então já tinha também essa parte, né, ligada à espiritualidade, né? Então da utilização, o cânhamo também era utilizado então para espantar os maus fazejos, né? Então se pega ali uma erva, né? Então alecrim, arruda, manjericão, qualquer erva assim sagrada, e amarra com um pano de cânhamo para poder benzer o lugar. Então, dentro da espiritualidade também era bastante utilizado, além da sua utilização para fibra, né? Então, olha aqui, né? Se fazendo concreto de cânhamo. Então, hoje dá para se construir casa, carro, avião, tudo se constrói, né? Então, assim, uma casa que tem, né, uma boa durabilidade, então você consegue, né, ter a temperatura da casa legal, ela é boa para lugares que tem terremoto, ela é contra incêndio, né? Então ela não pega fogo. Então tem vários benefícios de estar utilizando, sem contar com a sustentabilidade, né, da produção aí a respeito através do cânhamo. Então várias utilidades, né, além de corda, né, tecido, tudo pode ser feito, né? Ele pode substituir o plástico. Então, aquilo que a gente precisa de petróleo hoje, a gente pode estar utilizando cânhamo. Então, ele tem inúmeras utilidades. O papel mesmo, né? Em vez de a gente estar desmatando aí árvores, né? A gente pode estar utilizando cânhamo para a produção. Inclusive, a primeira Bíblia foi feita com papel de cânhamo, né? E a história do cânhamo, da cannabis, da maconha está totalmente ligada à história do Brasil, já que as primeiras embarcações que chegaram aqui no Brasil, né, com os colonizadores, as embarcações, as cordas, as velas eram todas feitas de cânhamo, então já era muito utilizado o cânhamo, né, em outras regiões do mundo. Diz também que existiam algumas variedades já aqui no Brasil, como, por exemplo, né, o cânhamo brasiliense. Então ele já existia aqui no Brasil, né, foi registrado, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, aqui no Brasil, então como se fosse algo nativo aqui da região. Mas, no geral, eles vieram através das embarcações, né, dos povos escravizados, então no dia 22 de abril de 1500, então eles chegam aí junto com as grandes embarcações, né, então dentro das suas caravelas todas aí feitas a partir da fibra do cânhamo, já que elas eram bastante resistentes. E os escravizados, então, principalmente de Angola, ali em 1549, quando eles começam a chegar, né, as embarcações com os escravizados, então eles passam a trazer, então, as sementes amarradas ali nas sungas deles, né, ou ali nas bonequinhas, né, a bayomi, que são feitas com nó, então ali em cada partezinha ali do nó, então essas sementes eram colocadas e eles traziam. Então os seus ancestrais, né, o povo das suas terras africanas, então eles davam aquelas sementes que era para ele poder fazer essa nova jornada às terras estrangeiras e poder trazer acalento para toda essa trajetória, poder trazer essa ligação da sua terra natal, para que eles não esquecessem da sua ancestralidade, das suas raízes, e que aquela planta pudesse dar todo o conforto necessário para eles naquela jornada rumo às terras distantes. Então ali eles trouxeram então essas sementes, eles passam a utilizar, né, assim como algumas outras tradições, como por exemplo o samba. O samba foi a primeira
tradição, né, africana que foi proibida, então o samba passa a ser proibido aqui no Brasil. Na década de 30 ele passa a ser, né, amplamente utilizado, lembrando que a coroa portuguesa também trouxe o cânhamo, lembra que ele veio através que ele também tinha ali as cordas, né, as velas eram feitas de cânhamos, então eles também trouxeram as sementes de cânhamo ali escondidas, né, escondidas não, desculpa, eles também trouxeram ali as sementes de cânhamo para eles poderem utilizar desses remédios, né, então a coroa portuguesa usou muito, né, desse cânhamo, plantou muito desse cânhamo, e o povo africano aí para a coroa portuguesa ali não perceber que eles estavam utilizando aquela planta, eles fizeram um anagrama da palavra cânhamo, né, e criaram a palavra maconha, que em quimbundo, né, que é a língua africana, a palavra macanha significa erva mágica, erva sagrada, né, então é aquela planta sagrada que veio para trazer ali o conforto para o povo africano, mas eles tinham que usar ali, né, escondido, eles não podiam estar utilizando ali amplamente, né, essas medicinas. Então eles utilizavam ali, né, escondido, para não perceberem que eles estavam utilizando essas plantas. Ali na década de 30, tudo passa a ser proibido ali de origem africana, né? Então já tinha a questão do samba, aí passa a ser proibido a umbanda, passa a ser proibido a cannabis e passa a ser proibido também a capoeira. Então tudo aquilo que era de origem africana passa a ser demonizado e passa a ser proibido, né? E aí, quando o povo africano foge do cativeiro e também o povo originário, né, os indígenas fogem ali também, então eles se encontram ali, né, onde eles se escondiam ali, né, dos colonizadores, e ali o povo africano então traz o seu saber ali a respeito do uso da cannabis dentro das tradições religiosas, e o povo indígena então traz a utilização da jurema, né, que é a maior fonte de DMT, uma planta brasileira, inclusive o Instituto Jurema tem esse nome em homenagem a essa planta jurema, e a pedido do professor Carline, né, que fez esse pedido para a gente estar estudando a jurema, aí, uma planta brasileira riquíssima em DMT. Mas enfim, então é ali que se forma então o adjunto de Jurema, né, que é o catimbó da Jurema. Então se junta ali as tradições da Jurema com as tradições do uso da cannabis e se forma ali o catimbó da Jurema, aonde ali se dissipa então entre os povos indígenas, né? Então o que já era utilizado ali pelo povo africano, o povo indígena então passa a utilizar também, ali se difunde então a utilização dessa planta. E ali a coroa portuguesa, como eu disse, né, eles trouxeram essas sementes também ali para o cultivo, então eles passam a cultivar ali, né, para a coroa portuguesa. Então entre 1740 e 1824 começa-se os primeiros projetos de desenvolvimento ali do cânhamo aqui no Brasil, né, no século em meados ali do século XVIII, então, né, os portugueses buscavam novas alternativas ali para as confecções no Brasil, e ali, então, eles começaram a estimular a produção do linho do cânhamo, né, tendo em 1747 o primeiro projeto, que aconteceu na ilha de Santa Catarina, que foi feito pelo governador atual, né, na época, o governador Gomes Freires de Andrade, onde ele recebeu, então, sementes da planta da coroa portuguesa e distribuiu ali, então, para a população, para que todos pudessem, então, cultivar. E é no dia 28 de julho de 1783, né, que o vice-rei Marquês de Lavradio sancionou então uma lei, né, então fundando a Real Feitoria do Línhamo do Cânhamo, onde essa plantação ela foi administrada por um também padre, né, o padre Francisco Rodrigues Prates Xavier, e os cultivadores ali eram os irmãos João e Martins e Matias Martins. Então eles que eram os cultivadores ali da Real Feitoria do Cânhamo.
Em 1813 começa a chegar o algodão, então ali aquele incentivo para a produção do cânhamo, então ela começa, né, a piorar, né, então ali durante 40 anos teve todo um incentivo aqui em terras brasileiras da produção do cânhamo. E aí acaba sendo extinto, então, né, por decisão ali do governo, por conta da chegada do algodão. Então ali começa a chegar o algodão e a indústria têxtil, né, então totalmente contra ali a produção, mesmo a gente sabendo, vendo todas as vantagens da produção da cannabis, da produção do cânhamo, em comparação ali, né, ao algodão, ao eucalipto, ou várias outras plantas que são utilizadas, principalmente aí na monocultura, né, e então, mesmo assim, eles acabam não tendo mais tanto incentivo aqui no Brasil para a produção. Em 20 de abril de 1904, bem no dia 20 de abril, coincidentemente, foi feita a primeira patente aqui no Brasil. Então, Victorio Perini, então ele achou uma variedade de cannabis ali, como tudo que era de origem indígena não era de ninguém, né? Não tinha dono. Então ele foi lá e viu que não tinha em nenhum outro lugar aquela variedade registrada e ele registrou então o cânhamo brasiliense, né? Então foi essa variedade que ele teve a patente durante 15 anos, então que foi de 1904 a 1919, então ele teve aí essa patente que se iniciou no dia 20 de abril. Ele também, né, tinha uma grande batalha, porque ele queria que se valorizasse os produtos brasileiros. A gente já sofria com isso, então desde sempre sofremos com isso, né? Então, mesmo sendo um tecido que tinha ali, né, um processo de branqueamento mais fácil, de tintura mais fácil, mais resistente, tivesse todas as vantagens, eles ainda, né, preferiam estar importando, principalmente papel. Então a gente podia estar fazendo papel branco aqui de escrita, mas se fazia só o papel de presente, né? O papel que não era assim os mais valorizados, já não valorizando a produção nacional. 25 de novembro de 1924, então o governo pernambucano ele anuncia, né, que ali a partir dali o distrito de Recife ia estar distribuindo junto com o milho, com o feijão, com essas sementes, também as sementes de cânhamo para que as pessoas pudessem estar utilizando. Então era só cada um ir lá, preencher um formulário e fazia a retirada das suas sementes, né? Então ali alguns empresários pernambucanos, então eles começam a produzir vários, né, produtos à base de cânhamo, então cordas, cabos, sacos, fios, então inúmeros produtos ali já com o cânhamo. A lei do Pito do Pango, então, ela começa ali as primeiras proibições em 1830, em 4 de outubro de 1830, né? E essa lei aí, então, que era uma pura perseguição ao povo africano, né? Então, é quando começam aí as primeiras perseguições, a gente já vê que é puro racismo, né? Desde então, onde, se fosse preto ia preso, se não fosse preto não ia, só pagava uma multa, né? Então, assim, cada um tinha, assim, a penalidade de acordo com a sua cor de pele, né? O que a gente acaba vendo um pouco até hoje, mas foi ali aonde se inicia com a lei do Pito de Pango, até que em 1888, né, inicia o Clube dos Jambistas, onde eles se encontravam ali para começar a estar utilizando ali, né, de forma mais fazendo poesia, né, com o direcionamento aí, mesmo a planta sendo, né, taxada como um veneno ali contra, né, uma planta ali demoníaca. E ali, então, né, tudo aquilo que veio de origem africana acaba sendo proibido, então, principalmente ali, né, a umbanda, a capoeira, a cannabis, aqui a imagem, né, dos tambores que foram presos nessa época, na década de 30, porque não podia se tocar nem o tambor, então aqui 100 anos depois, praticamente, eles devolvendo esses tambores que tinham sido apreendidos, né, então esse daí é o dia da libertação dos tambores, digamos assim, que ocorreu agora há poucos anos atrás. E é uma planta, então, que vem aí lutando, né, pela sua liberdade. Em 1961 ela teve a sua proibição, né, mundial através
né, da ONU, então foi ali que se lança a guerra às drogas, onde nós estamos guerreando com uma planta, né, então onde as maiores vítimas estão sendo pessoas, né, então em vez de a gente estar ajudando as pessoas, nós estamos causando um dano muito maior com essa grande guerra às drogas, onde nós estamos tendo inúmeras vítimas, né, dessa guerra às drogas e vítimas inocentes de uma planta que só vem trazer benefícios para a nossa vida, já utilizada ancestralmente por todos os nossos ancestrais, né? Dentro de vários contextos, então, desde a produção têxtil, de, né, objetos de plásticos, objetos de estética, de construção, de alimentação, de suplementos nutricionais, de óleos essenciais, de alimentação, de remédio, de papel. Então, é uma planta que a gente pode utilizar ela todinha, né? Então, a gente nem gera resíduos sólidos com a utilização dela. E é uma planta que vem trazer, né, inúmeros benefícios para a gente. Então, hoje a gente já vem utilizando ela não só no uso terapêutico, mas também no uso preventivo, no uso de longevidade e também no uso dentro da cosmética. Então, a parte cosmética ela vem sendo, né, bastante utilizada, né? Então, a gente tem inúmeras doenças de pele. Então, aqui, por exemplo, né, como saiu no tratado, né, da matéria médica em 1881, né, a cannabis sendo aí, né, utilizada já, né, para doenças de pele. Então tem várias doenças, que nem as doenças de pele hoje em dia é a quarta principal causa de incapacitação no mundo, né? Então dermatite, acne, psoríase e vários processos inflamatórios, então que são processos que a cannabis inclusive pode estar ajudando, né? Então a cannabis tem uma ampla indicação, né, assim, tipo na questão estética, então para acne, para eczema, para psoríase, para dermatite, para pele ressecada, vai diminuir a produção excessiva de sebo, como antioxidante, né? Então ajudando como no envelhecimento, no rejuvenescimento, ela junto com outras substâncias que nem, né, vitamina A, vitamina E, outras vitaminas, ela potencializa a ação, né, dessas substâncias, deixando a pele mais firme, estimulando a produção de colágeno, auxilia também no processo de cicatrização da pele, né, um potente antioxidante, tem também as propriedades anti-inflamatórias, né, então ajuda também na questão de rosácea, de vermelhidão da pele, então tem inúmeras indicações aí também que acaba sendo bastante utilizada, né, na redução dos poros, né, dos sebos, diminuindo a inflamação da pele acneica. Ela pode ser utilizada para reações alérgicas, para coceira, em todos os tipos de inflamação, já vem sendo utilizada também para câncer de pele, então com respostas assim fantásticas também no uso tópico. Então é uma planta que vem sendo assim bastante utilizada, tem inúmeras indicações terapêuticas já comprovadas, né, não só como medicamento, mas também como um cosmético, como trazendo aí uma prevenção para a pele, né? Então, e nossos ancestrais também já utilizavam, né? Então, aqui essa publicação aqui, né, dizendo de algumas indicações da cannabis, né? Então, aqui para caspa, né? Então, como shampoo, para caspa, e tem, né, todas as indicações terapêuticas dela, né? E então, e aqui também já utilizado também para tratar feridas de chagas abertas, né? Então, assim, o emplastro já era também bastante utilizado. Então, a gente vai vendo bastante indicação, né, na pele. Por quê? Porque nós temos o nosso sistema endocannabinoide. Nessa altura do curso, vocês já devem ter conhecido, né, que nós temos, assim, como todos outros sistemas, né? Sistema muscular, respiratório, gástrico, nervoso. Então, nós temos, então, o sistema endocannabinoide, né? Que é o sistema presente dentro do nosso organismo, que é responsável por toda a homeostase, por todo o equilíbrio do nosso organismo, né? Então, a gente regulando esse sistema endocannabinoide, a gente consegue regular
todos os outros sistemas, porque ele está ligado, né? Ele que regula o sistema dopaminérgico, GABAérgico, serotoninérgico, temperatura, pressão, apetite, estresse, sono, metabolismo, tudo é regulado pelo nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema chave e fechadura, né? Então nós temos os receptores no nosso organismo e nós produzimos os endocannabinoides, que são substâncias similares aos fitocannabinoides, que são os exocannabinoides, que vem trazer, então, esse equilíbrio para o nosso organismo. E quando nós vamos ficando mais velhos ou quando nós temos uma doença, nós temos uma deficiência na produção desses endocannabinoides, por isso que nós precisamos entrar com os fitocannabinoides. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, né, então é fundamental a reposição desses fitocannabinoides para que a gente tenha aí uma melhor resposta ou no caso de doença. Então nós temos receptores no nosso organismo inteiro, né? Então não é só o sistema endocannabinoide, né? Então nós temos o endocannabinoidoma, né, que é o sistema endocannabinoide expandido, que vai muito além de receptor tipo 1, né, receptor tipo 2, que é o CB1, CB2. Então, tem vários outros receptores e sistemas interligados ao sistema endocannabinoide, que é o endocannabinoidoma, né? Então, que é o sistema endocannabinoide expandido. E nós temos desses receptores por todo o nosso organismo, inclusive na nossa pele. Então, na nossa pele, nós temos inúmeros receptores e é por isso que nós temos uma ampla resposta terapêutica quando nós utilizamos também de uso tópico os produtos derivados de cannabis. Então, ele tem ali uma ação terapêutica também através da pele, por isso que temos inúmeros benefícios. Inclusive, esse estudo aqui, né, publicado, mostra, então, né, um relaxamento da epiderme, né, devido à alta produção de beta-endorfina, o alívio da irritação da pele, ele como um poderoso antioxidante, como regenerador, anti-inflamatório, utilizado para hidratação, utilizado como calmante. Então tem inúmeras indicações terapêuticas da cannabis, né? Então aqui, esse outro estudo aqui, feito, né, através do uso de uma pomada enriquecida com CBD, só o canabidiol, que é um dos 200 canabinoides já citados presentes na cannabis. Então não é só CBD, não é só delta-9 THC. Então a planta ela tem cerca de 1.500 compostos, cerca de 550 compostos ativos. Entre esses compostos ativos nós temos cerca de 200 canabinoides, mais terpenos, mais flavonoides, que dentro da ação do efeito comitiva, com o efeito entorge, faz com que se encontre uma melhor resposta terapêutica no produto. Esse estudo feito em 2019 foi feito só com canabidiol. Então, quando a gente utiliza um canabinoide isolado, eu tenho uma ótima resposta terapêutica. Assim, quando eu uso só um terpeno ou quando eu uso só um flavonoide, mas quando eu uso eles em conjunto, eu tenho uma resposta mais ampla ainda. Mas nesse caso, esse estudo foi feito só com canabidiol, que é o que acaba sendo mais feito, né, os estudos, né, por conta do grande tabu ainda existente a respeito do delta-9 THC. E esses estudos aqui, né, então mostra, né, que melhorou assim muito, né, os sintomas, né, então ali de dermatite atópica, de psoríase e de cicatrizes, então ali aplicando o produto 2 vezes por mês durante 3 meses. Então a gente vê ali uma resposta rápida referente ali ao tratamento, não teve também nenhum tipo de reação ali alérgica àquele paciente. É possível ter reação alérgica? É possível, se a pessoa tiver ali alguma sensibilidade. Então a cannabis ela vem da família do Humulus lupulus, né, da diferenciação do Humulus lupulus, então da evolução dele. Então é da mesma família. Então geralmente aqueles que têm alergia ao Humulus lupulus, que é onde é feito, como é feita a cerveja, acabam tendo alergia. A gente vê que pouquíssimas pessoas têm alergia, né, à cerveja. Então assim o índice de alergia à cannabis é mais ou menos relativo, né, a quem é alérgico aí à cerveja por conta dessa grau parentesco aí das plantas, né? Então acaba sendo bem difícil ter alergia, mas pode acontecer.
Bastante utilizado, então, como eu disse, para acne, para hidratação, para envelhecimento, para reduzir as rugas e as linhas de expressão, para revitalização da pele, para melhorar a viscosidade, então ela não provoca irritação na pele, né? Então ela tem aqui amplas indicações e pode, inclusive, ser utilizado com outros produtos, né? Então, para potencializar ainda a sua ação. Ele também vai agindo, né, na inflamação, vai agindo na microcirculação ali da pele, ele vai reduzir aqui, né, esse produto aqui, ele então vai reduzir ali cerca de 75% do sebo, 20 a 53% melhorando a hidratação, 80% melhoras da aparência, né? Então esse produto aqui, ele tem o CBD, mas ele também é feito com full spectrum, né? Então ele é rico em CBD, mas ele também tem um pouquinho de THC, ele também tem um pouquinho de outros compostos ali presente que potencializa a sua ação. E também dá para colocar com outros produtos, né? Então esse daqui são cerca de 30 miligramas de CBD ali por grama, mas esse daqui é misturado com vitamina K, com chá verde, com peptídeos de arroz, sementes de centeio, com o coco, né? Porque o coco ele ajuda a penetração por ser rico em triglicéridos de cadeia média, que vai agir não só como um veículo inerte, mas também como um carreador, fazendo com que se tenha uma melhor absorção do produto na pele, né? Hoje nós temos alguns dos produtos disponíveis no mercado, como por exemplo o Cannabinoid Active System, né? Que na verdade é uma propaganda enganosa, digamos assim. Que não é, você olha e fala, nossa, é o canabidiol. Não, não é o canabidiol, né? Ele é feito, né, com terpenos ali presentes, né? Então, da Copaífera officinalis mais a Passiflora edulis, que estimulam o sistema endocannabinoide, mas também tem que tomar cuidado com o mecanismo de ação, porque às vezes você acha que você está utilizando ali, né, para melhorar ali uma pele acneica, que ele também tem, né, essa indicação, e vai estar aumentando a proliferação ali de gordura, né, de sebo ali na pele. Então tem que tomar cuidado, e ele então é um estimulante do sistema endocannabinoide. Não é o canabidiol, propriamente dito, ou outro canabinoide ali presente. As grandes marcas, já sabendo, né, da grande importância da utilização da cannabis aí nos cosméticos e dos benefícios que vem trazendo. Então, em 2020, ela lança um hidratante para o rosto e para o corpo, né? Também um óleo para limpar e acalmar a pele. Em 2021, ela já lança um protetor e brilho labial com máscara de proteção. Então, aí os produtos vêm aumentando. Hoje a gente já vê produtos para o cabelo, né? Então, já tem alguns estudos aí apontando, né, na melhoria do fio do cabelo e também do crescimento de novos fios. Inclusive, a gente vê isso como um efeito colateral de alguns pacientes que utilizam extratos ricos em CBD. Mas também tem toda a dose, né? Então, ele funciona de uma forma com doses mais altas, de outra forma com doses mais baixas. Já tem bastante estudo aí acontecendo, mas a gente já vê também inúmeros benefícios, não só na pele, mas também no cabelo. E nós temos receptores na unha, nós temos receptores no fio de cabelo, nós temos, né, receptores aí por todo o nosso, né, organismo. Então, esse daqui é um estudo, né, feito também com extratos ricos em CBD em 2021, onde a gente vê aí inúmeros benefícios da cannabis também para o cabelo. E esses produtos, então, né, tipo, eles já eram utilizados pelos nossos ancestrais há milhares de anos, né, já existiam as farmácias, as boticas, né, que eram assim chamadas, ou drugstore, em outros países, que era onde se dispensava, então, esses produtos derivados de cannabis. E na década de 30 já existiam mais de 30 produtos disponíveis no mercado, nas mais diversas formas farmacêuticas. Então, e nas inúmeras formas farmacêuticas, a cannabis pode ser utilizada, e na década de 30, enquanto era permitido, então, já existiam mais de 30 produtos diferentes, desde uso tópico e também de uso terapêutico, aí ele era bastante utilizado. Hoje a gente já vê esses dispensários, então, acontecendo, onde a gente vê inúmeros produtos derivados de cannabis, e até a própria planta mesmo, a infrutescência partenocárpica, ali onde a pessoa, né, conhecida por flores, né,
Então, ali onde pode estar utilizando, e ali o paciente escolhe se ele quer extrair, se ele quer produzir um cosmético, se ele quer colocar na alimentação, se ele quer fazer um remédio, o que ele quer fazer com aquela planta que tem aí inúmeras utilidades, né? Então, a gente vê a utilização da cannabis, né, aí nas suas inúmeras variedades existentes, então, na produção industrial têxtil, né, então onde dá-se para produzir barbante, corda, tecido, rede, lona, tendas, carpetes, geotextos, compostos de fibras e peças moldadas, revestimento de embalagem, freio, dá para fazer o papel para impressão, papel nobre, filtros de papel, papel de jornal, papelão, né? Dá para fazer a parte de fibras, né? Onde vai se utilizar ali a parte têxtil, então fazendo vestiário, fralda. Olha só quanta fralda, a gente não polui esse universo, gente. Dá para fazer fralda sustentável, tecido, bolsas de mão, brim, sapatos, tecidos nobres, né? Dá para ser feito ali também, né? Para a parte de camas de animais, de serragem. Pode ser utilizado, né, ali os canabinoides dentro do uso terapêutico, dentro do uso espiritual, né, dos sacramentos, dentro do uso social, que é o uso consciente da planta, o uso adulto da planta, que pode ser utilizado também como alimentos. A grande maioria desses produtos importados que necessitam de prescrição e importação e autorização da Anvisa em outros países são suplementos alimentares, então que podem ser muito utilizados, né, para trazer inclusive os benefícios também, né, não só dos canabinoides na forma ativa, que é a forma neutra, mas também eles na forma ácida, que a gente consegue na planta in natura, que tem inúmeros benefícios, né, então a gente consegue através de uma salada, através de um suco verde, então ali através da alimentação a gente tem ali inúmeros benefícios. Dentro de produtos industriais também conseguimos fazer tintas, vernizes, tinta para impressora, combustível, solvente, lubrificante, massas para vedação, para revestimento. Nós também podemos utilizar, né, para fazer combustível, para fazer pirólise de matéria-prima. E não é só a fibra, só a folha, só ali as flores que nós utilizamos, a semente também pode ser amplamente utilizada, né? Inclusive para a produção das tintas ali, dos solventes, ela acaba sendo mais utilizada ainda. Ela pode ser também utilizada para fazer shampoo, sabonete, gel, cosméticos, bálsamos, né? Como granola, como semente para passarinho. Antigamente davam semente de cânhamo para passarinho para ele cantar lindamente, então melhora ali a voz, né? Inclusive estou precisando aí de um pouquinho de semente para melhorar aí a voz. Então olha os benefícios. A mãe também, ela que precisa aumentar a produção de leite, ela pode também utilizar a semente ali da cannabis para aumentar a produção do leite, inclusive para aqueles que não sabem, o leite materno tem endocannabinoides, e quando a gente mama ali, né, pela primeira vez, a gente estimula todo o nosso sistema endocannabinoide. Então a gente vai vendo que é uma planta riquíssima, né, utilizada desde o cosmético, na produção de fibra, na produção de tinta, de casa, de carro, de avião, substituindo plástico, substituindo petróleo. Então, uma planta aí bastante utilizada. E além de todas as suas utilizações desde o contexto do uso terapêutico, da nutrição, do uso espiritual, da produção industrial, ela ainda é um remédio para o nosso planeta, porque ela limpa solo contaminado, então aqueles solos que estão contaminados com metais pesados, né, com os pesticidas. Então, com todo aquele material contaminante para o solo, ela limpa. Tudo bem que ela puxa pela raiz, então por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer os nossos produtos derivados de cannabis para a nossa terapia canabinoide. Então, nós precisamos tomar cuidado com o produto que nós estamos utilizando. Então, ele ser o mais orgânico possível, né? Um solo vivo, um solo rico em nutrientes, né? Por quê? Porque
semente, a raiz, ela vai puxar tudo do solo. E aí ali vai ser uma planta, então, contaminada com metais pesados, né, que vai trazer inúmeros malefícios para a saúde daquele indivíduo que vai estar utilizando. Mas ela tem essa propriedade de limpar o solo contaminado, assim como de tornar o solo improdutivo produtivo, então aquele solo que não produz muito, ele passa a tornar um solo de maior qualidade. Então a gente vai vendo aí inúmeras utilidades da cannabis também para sustentabilidade e para preservação do meio ambiente. Então uma planta aí, né, muito utilizada pelos nossos ancestrais. O novo mesmo é a proibição, né, que inicia mesmo efetivamente em 1960, então a gente não tem nem 100 anos, né, dessa proibição, e de uma planta assim amplamente utilizado, né? Então o cânhamo industrial, que daqui a pouquinho a gente vai conseguir a regulamentação dele, até porque ele não tem ali a presença de canabinoides em abundância. Então ele é bastante utilizado aí para a produção, então, né, de comida, para a produção de combustível, para produtos de uso de higiene pessoal, né, para a produção de vários produtos aí de cordas, de tecido, de papel, roupa de cama, absorvente, tintas, enfim, um universo inteiro a gente pode estar utilizando com essa planta que já era utilizada, né? Então nós já utilizávamos tecidos provenientes dela, já tínhamos carros feitos dela, casas feitas dela, cordas, barcos, então já era algo muito utilizado e que devido a essa proibição aí a gente acabou sendo barrado de continuar produzindo, né? Então assim, dentro da indústria farmacêutica também a gente consegue estar fazendo essa planta dentro de todas as formas farmacêuticas, então dentro da indústria farmacêutica vem trazendo inúmeros benefícios, não só a indústria farmacêutica pode fazer todas essas formas farmacêuticas, mas as associações também são capacitadas para estar fazendo dentro de todas essas formas farmacêuticas, e também é uma planta que pode ser utilizada na forma, né, vaporizada, a gente não recomenda ele na forma de fumada, por conta da fumaça, mas tem todos os seus benefícios, inclusive cannabis sativa. O que quer dizer? Cannabis quer dizer uma maneira de produzir fumaça, e sativa quer dizer cultivada. Então é ela é uma maneira de fazer fumaça que é cultivada. Então o homem vinha cultivando ela já para fazer fumaça, desde incênsios, né, conforme está escrito, relatado nas Bíblias, até mesmo na utilização aí terapêutica e expansiva da consciência. Inclusive, desde 1905 até a década de 30, uma das formas farmacêuticas presentes era cigarrilhas Grimaud, né, os cigarros índios, que eram na forma de cigarro mesmo, indicado para catarro, para asma, para insônia, para depressão, e inclusive indicavam também para crianças. Então falava para os pais: puxa a fumaça, aí faz tipo uma cabaninha assim, solta a fumaça, a criança vai expectorar e vai soltar toda aquela fumaça e vai aliviar ali todo o catarro da criança. Então, já utilizada também nessa forma, né? E também uma outra forma de utilização é a culinária. Então, dentro da culinária, a gente acaba utilizando bastante, né? Em outros países isso é uma venda livre. Tem que tomar cuidado, né? Porque depois que se ingere, você tem uma absorção diferente. Então, por exemplo, eu uso ele ali inalado, eu vou ter uma absorção maior, por exemplo, do delta 9-THC. Só que a hora que eu uso ele via oral, que ele vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, ele vai sofrer a ação das isoenzimas do citocromo P450, vai ocorrer uma reação onde vai ter a prevalência de outros metabólitos secundários, como, por exemplo, o 11-hidroxidelta-9-THC, onde vai ter uma outra ação terapêutica, ele vai ser mais duradouro e mais intenso. Então, tem que tomar muito cuidado quando vai se utilizar via oral. O via oral, geralmente, a gente indica para crianças, para idosos que têm dificuldade com o sabor ou com as altas doses, para aderir melhor ao tratamento, né? E você pode fazer inúmeros alimentos através da terapia, né? Com os canabinoides ali, com os extratos de cannabis, né? Então ali você vai fazer a base, que essa base pode ser uma manteiga ou pode ser um azeite, né? Então ali você tem a técnica de preparo ali da manteiga, então fez aquele preparo da manteiga, coou aquela manteiga,
você vai poder estar utilizando ali da forma que você preferir, ali na dose adequada para cada um, lembrando sempre que é uma terapia totalmente personalizada, então cada um tem sua dose, né, independente de sexo, de idade, de peso, né, o sistema endocannabinoide é que nem a nossa digital, cada um tem o seu, então cada um tem a tua dose. Por isso que eu sempre aconselho, procura um médico, procura um farmacêutico, se precisar de auxílio, eu posso estar auxiliando vocês aí também nesse ajuste de dose, para não errar na dose e o paciente não aderir ao tratamento, né? E aí outra forma, então, fora a manteiga é o azeite. Então, o mesmo processo, né? Se prepara ali aquele azeite e ali você vai dosando de acordo com a necessidade ali do paciente. Ali você pode fazer inúmeros pratos, pode fazer bolo, pode fazer, colocar no molho, colocar na salada, colocar no suco, colocar na vitamina, colocar no pão, colocar onde for. Só precisa tomar cuidado com os processos de descarboxilação, né, que aí vocês devem ter visto um pouquinho nas aulas de extração, e eu vou dar uma aulinha também básica aí para vocês sobre extração, e quem também quiser se aperfeiçoar em métodos de extração, eu tenho um curso aí na Open Green, tá, online, então é só procurar nas plataformas da Open Green com 20 aulas teóricas de extração, e aonde inclusive dá direito a um certificado para vocês poderem estar comprovando que vocês têm capacidade para estar fazendo o processo de extração dentro dos padrões de boas práticas de fabricação, né, de procedimento operacional padrão, com rastreabilidade, então podendo ter produtos aí com qualidade para o seu tratamento ou para, né, dos seus membros associativos aí da associação, se você faz parte de alguma associação. E aí, então, né, não só nessa forma dá para estar sendo utilizado, mas a gente pode utilizar também, né, como eu disse, ali a semente, né, que pode ser também utilizada. Ela não tem canabinoides, então não tem perigo, né, de ter ali um efeito psicotrópico. Então os canabinoides eles só vão se formar na fase reprodutiva da planta. Então até então a gente pode utilizar, né, as outras propriedades sem utilizar ali os canabinoides. E na semente não tem canabinoides, né? Então ele pode ser feito ali um leite, né? Então assim como a gente tem o leite de soja, leite de arroz, leite de aveia, nós temos o leite de cânhamo, que inclusive é riquíssimo em proteína. Buda, inclusive, antes de alcançar sua elevação espiritual, ele ficou alguns meses se alimentando só de semente de cânhamo e teve ali, né, então, todos os nutrientes necessários através da semente. Então, pode ser feito aí o leite, né? Então, as sementes, 100 gramas da semente ali, ela tem cerca de 25% de proteína, 35% de hidratos de carbono, mais 35% de ácidos gordos, né? Conhecido ali como ácidos graxos. Então, ela é ali riquíssima, né, em nutrientes, sem contar, né, as fibras. Então cerca ali de 42 gramas da fibra, né, que é ali aproximadamente umas 4 colheres. Então ele ajuda a regular o intestino, combater a depressão, ansiedade, insônia, para o hipotiroidismo, dores musculares e dores da cabeça, ajuda a regular o colesterol, a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Então isso tudo só a semente. Então a semente já é bastante utilizada, né? Hoje em dia a gente vê igual tem whey protein, então tem, né, whey protein feito de cânhamo, de hemp, então bastante utilizado. Também rico, né, em arginina, né, então que é um aminoácido que ajuda aí na produção do óxido nítrico, vai aumentar também a dilatação dos vasos sanguíneos, né, melhorando a pressão arterial, desculpa. E aí ele vai, então, né, auxiliar aí na redução, né, de riscos aí de desenvolver problemas cardiovasculares, né, qualquer outro problema aí cardíaco. Sem contar, né, então, como eu disse, que é riquíssimo em proteína, então ajuda também na perda de peso, doenças cardíacas, doenças renais, né, alguns tipos de câncer, não que vai curar, mas é um auxiliar, né, ele é um nutracêutico, um nutriente. Também riquíssimo, né, em minerais, né, então se a gente usar pelo menos ali 3 colheres de sopa, a gente consegue garantir, né, em torno de 50% do fósforo e do magnésio necessário, 15% do ferro, 25% do zinco, né, então são nutrientes aí capazes de estar ajudando a saúde óssea, então ela também vai ajudar aí nos nossos ossos, né. Também riquíssimo, né, em aminoácidos, né, então ali
é muito importante, então, para estar fazendo ali toda essa reposição, né? Então, essa suplementação aí através da semente. Então, nós podemos utilizar, né, também na forma como do óleo, né, ali os tricomas, nós podemos utilizar a semente, nós também podemos utilizar as folhas, né, podemos utilizar na forma de um chá, então fazer ali uma infusão, né, fazer ali um chazinho para estar podendo tomar, ou um suco verde, né, então existem alguns médicos hoje que fazem a terapia crudífera, onde é tudo cru, né, na terapia, na alimentação, e usa também só ali os benefícios dos canabinoides ácidos, com respostas também fantástica. Só quem consegue ter esse bom proveito dos canabinoides ácidos é que tem autorização para o cultivo, já que ele é super instável, né? Então, rapidinho ele vai ali descarboxilando e transformando os canabinoides na forma ácida, na forma neutra, trazendo outras atividades terapêuticas. Por isso que deveríamos todos ter a liberdade do cultivo para poder ter os benefícios aí dos canabinoides ácidos através de um suco verde ou até mesmo aí de uma salada, né? Podendo ter assim esses benefícios da planta como um todo, né? Então, assim, não só dela, da infrutescência partenocárpica, né, conhecida como as flores, mas também da planta como um todo. Então, né, aqui fica um pouquinho, né, sobre o conhecimento para vocês aí sobre o uso industrial, sobre o que é o cânhamo, né, a utilização do cânhamo, o conhecimento da história, né, de aqui já fomos uma grande plantação de cânhamo e temos terra suficiente para se tornar aí grandes produtores de cânhamo, então melhorando aí, né, toda a sustentabilidade do nosso país, a parte financeira, porque conseguimos gerar empregos, né, então assim, dá para a gente formar dentro da indústria canábica, é um universo todo onde a gente pode construir desde casa, carro, avião, substituir o plástico, a alimentação, então é uma planta que vem aí para substituir, né, muitos outros produtos que trazem danos aí para o nosso país, e é algo assim que de fácil cultivo, de fácil manejo, né, de fácil processos de extração. Então aí fica aí esse horizonte aí de conhecimento para vocês, que não é só um remédio, né? Então ele pode ser utilizado também na culinária, ele pode ser utilizado também na produção de roupa, de tecido, de fibras, né? E também aí dentro de um uso espiritual, então é bem versátil a utilização dessa planta, né? E também como cosmético, né? Então, assim, é um ramo que vem crescendo muito e a gente já vê, assim, inúmeras respostas fantásticas da utilização aí dentro do campo cosmético para manchas, acne, rejuvenescimento, né? Saúde da mulher de uma forma geral. Então, fica aí um pouquinho para vocês, aqueles que quiserem se aperfeiçoar um pouquinho, deixo aqui, né, sobre o curso de extração e uso terapêutico da cannabis sativa, com 20 aulas teóricas, para vocês poderem, né, se inscrever, aqueles que vão dar entrada no seu pedido de habeas corpus para poder cultivar legalmente. Eu posso também estar auxiliando com laudo técnico, né, que diz quantas plantas, né, o juiz vai permitir você estar cultivando para ter ali a quantidade suficiente para o seu remédio, para que não falte durante nenhum ciclo, né? Então, esse curso também dá aí a certificação para vocês poderem comprovar que estão aptos para fazer. No dia 24 de agosto de 2024, agora, eu vou estar fazendo uma oficina prática de extração próximo de São Paulo. Então, é um dia inteiro de forma prática, mostrando inúmeros métodos de extração para que vocês possam fazer seu remédio com padrões de qualidade, rastreabilidade, boas práticas de fabricação e também a oficina prática com certificação para vocês anexarem ao produto, ao processo de habeas corpus, né, para poder comprovar ainda um pouquinho mais a capacidade de vocês, né, de poder estar fazendo produtos aí com qualidade e eficácia, garantindo aí segurança no tratamento de vocês. Então fica aí o convite para a aula teórica e também para a aula prática. O ideal é fazer a teórica e a prática, lembrando que a prática são poucas vagas, tá? É um dia inteiro de curso, de oficina presencial e de forma prática. Mostro de forma bem prática ali, ao vivo mesmo, os métodos de extração para vocês poderem tirar todas as dúvidas e se aperfeiçoar aí nas suas técnicas de extração.
Tem desconto especial para alunos, né, daqui do curso, então é só apresentar o certificado ou a inscrição, se for curso aluno ativo, e vocês têm o descontinho aí de vocês. Aqueles que não conhecem, né, da Farmácia Viva, do Instituto Jurema, então nós temos a Botica da Jurema, onde nós auxiliamos pacientes na terapia canabinoide, então entrem em contato, busquem informação, se tornem membros, né? Gente, uma vez por mês eu faço acolhimento com membros do Instituto Jurema, onde é um canal de assistência farmacêutica, onde eu estou lá disponível para poder tirar todas as dúvidas de vocês sobre o ajuste da dose, sobre a terapia, extração, cultivo, aquilo lá que vocês se interessarem, e também uma vez por mês eu faço um acolhimento para médicos e para profissionais da saúde, então com algum tema, trazendo informações sobre a terapia canabinoide e também deixando um espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para também se aperfeiçoarem aí na terapia canabinoide, na prescrição e em todo o acompanhamento aí do paciente, porque o mais importante não é saber prescrever, o mais importante é saber ajustar a dose terapêutica para que se tenha, assim, bons resultados, né? Então é por isso que eu venho lutando, né? Então, para que a gente possa ter aí a liberdade dessa planta, tanto no contexto do uso terapêutico, no contexto do uso industrial, no contexto do uso espiritual e também no uso social, para que cada um possa ter a liberdade para colocar para dentro da sua pele aquilo que se ache, né, mais conveniente, né? Então, da minha pele para dentro, quem manda sou eu, né? Então por isso que eu luto aí para que todos possam ter acesso, independente de questão financeira, de cor, de que nada possa, né? Que somos todos iguais e temos todos que ter o direito a poder utilizar essa planta aí de forma igual e com acesso a todos, né? Então é por isso que eu venho aí lutando para poder garantir que todos possam ter acesso. Aqui eu deixo o meu contato, então aqueles que quiserem estar agendando uma consulta para ajuste de dose, ou para prescrição, para suplementação, para desmame de medicamentos, tanto na área, né, tipo, de qualidade de vida, saúde da mulher, a parte de doenças degenerativas, autismo, emagrecimento, medicina esportiva, estética, suplementação geral, terceira idade, podem estar me procurando, esse daqui é o contato para estar agendando uma consulta. Aqueles médicos ou profissionais da saúde que precisarem de mentoria para poder estar atendendo melhor seus pacientes, também podem estar agendando o horário. Eu dou toda a mentoria necessária para vocês. Né, associações que querem estar montando, né, então eu posso estar auxiliando de montar a associação até as POPs, procedimento operacional padrão, manual de boas práticas, cursos, então se precisarem de cursos, de oficinas, de treinamento, então podem estar entrando em contato, né, e aqueles que precisarem também de laudo técnico aí para cultivo ou para apreensões, também podem estar entrando em contato. Esse daqui é meu Instagram, Renata Monteiro Farmacêutica. Quem ainda não me segue lá, né? Que coloco lá direto algumas dicas para vocês, alguns cursos, oficinas e apresentações. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, sobre esse tema. Então, ver que não é só os produtos derivados de cannabis, né? Então, não é só remédio que dá para a gente produzir, dá para produzir cosméticos, dá para produzir produtos de higiene pessoal, dá para produzir produtos para o cabelo, roupa, tecido, carro, casa. Então, é todo um universo, né? Então, até onde vá a tua imaginação, provavelmente a cannabis pode te ajudar aí na produção. Então, a gente pode, né, fazer um novo universo aí dentro da sustentabilidade, preservando não só a nossa saúde, mas também do nosso planeta. Então é isso, fico aí à disposição de vocês aí, tá? Então, honrando sempre aqui o saudoso Padre Ticão, que é graças a ele que estamos aqui podendo levar informação para milhares de pessoas de forma gratuita. E também agradecer aí um agradecimento especial aí para Eliana e para a Gabi, que vem aí conduzindo aí a coordenação desse curso e fazendo com que aconteça aí todos os semestres. E é isso, então estou à disposição para qualquer dúvida. Até mais.